Bom, pessoal, dando continuidade então à explicação, eu vou apresentar para vocês aqui uma planilha que eu criei de controle e planejamento do imposto de renda pessoa física, exercício 2016, ano base de 2015. Fique à vontade para tirar a ideia de como foi feito e copiar caso você queira. Nessa primeira parte aqui, nessa primeira aba, nós temos aqui os menus de todas as opções que foram criadas dentro dessa planilha. Ou seja, nós temos aqui informações gerais, dados gerais, rendimentos isentos, tributação exclusiva na fonte, dívidas, pagamentos efetuados, ficha de bens e direitos, rendimentos de 2015, opção de declaração ser completa ou simplificada, cálculo do imposto devido, que é igual à ficha e o modelo disponibilizado pela Receita Federal gratuitamente lá de cálculo do imposto, variação patrimonial, cálculo do imposto de renda retido na fonte de 2016, que você vai utilizar este ano para 2017. Planejamento, quando você tem mais de uma fonte pagadora, isso é muito importante para que você possa ter ideia de quanto economizar durante o ano, para que não tenha surpresas desagradáveis em 2017. Aqui você tem um balanço financeiro, aqui um cálculo de aposentadoria e aqui um comparativo de CLT versus pessoa jurídica. O que é melhor para você, tá? Todas essas abas aqui, elas foram feitas com base em pesquisas que eu realizei durante o decorrer do ano todo e também em razão das várias consultas realizadas quando do meu artigo na Exame no ano passado. Esse ano aqui também eu estou repetindo. Então, eu já fiz a planilha de uma forma que ela seja útil no sentido de te oferecer informações e condições para você elaborar o seu imposto de renda com mais propriedade, sem tanto receio, né? Já que todas as informações você já vai colocar aqui previamente e não utilizando o rascunho disponibilizado pela Receita Federal também. A Receita Federal informa que os dados que você utiliza lá para rascunho não são vistos pela Receita Federal, mas a gente nunca sabe, né? Então, por via das dúvidas, muita gente me solicitou uma planilha, então eu resolvi criar essa daqui também para atender esse ponto, certo? Então nós temos aqui, então vamos lá, orientações gerais. Você tem aqui dicas para o preenchimento da sua declaração, documentos necessários para a elaboração da declaração do imposto de renda pessoa física. Se você clicar aqui, você vai vir nessa aba de textos, tá? Com o decorrer do tempo, eu acredito que eu vou adicionar mais textos aqui, mas a princípio seria somente essa parte. Aqui você tem uma relação de todos os documentos necessários para o correto preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física. Todos esses documentos devem ser do contribuinte titular, do cônjuge e dependentes, caso você tenha. Ok? Então você tem aqui uma relação completa de todos os documentos necessários. Se você quiser dar um pause aí para você ler, fique à vontade, porque são realmente muitos documentos. Essa mesma relação eu estou disponibilizando no meu artigo lá na Exame, caso você tenha interesse também e dá uma olhadinha lá. O nome do meu blog é Mentor de Negócios. Ok? Então, saindo daqui, a gente volta para a aba de orientações. Se você investe na compra e venda de ações, tenha em mãos o demonstrativo mensal do resultado, lucro ou prejuízo. Você deve ter aí uma planilha, né, onde você faz esse controle de lucro ou prejuízo nas operações que você faz na bolsa ou através de corretora,
de compra e venda de ações, então tem em mãos esse demonstrativo. Preencha as abas Dados isentos, Tributação exclusiva na fonte, Dívidas, Pagamento de despesas e Bens e direitos. Todas as demais abas serão automáticas. Ok? Somente na aba Opções tem o valor do rendimento e INSS do dependente, se for o caso. Não deixe de declarar todo e qualquer documento ou pagamento, inclusive advogado e aluguel. Não lance nenhum pagamento se não tiver o recibo ou nota fiscal. Se você fizer isso, vai ser pego pela Receita Federal, com certeza. Leia o e-book Imposto de Renda Pessoa Física de 2016 com dicas e orientações gerais para dirimir suas dúvidas. Caso você queira esse e-book, entre em contato que eu vou te dizer como você faz para ter o e-book. Guarde e salve essa planilha para ajudá-lo no preenchimento de sua declaração e também para o ano que vem. Se ainda assim você estiver inseguro e quiser me contratar para elaborar a mesma, entre em contato. Isso aqui é porque muita gente, embora tente fazer, acaba caindo na malha fina porque erra alguma coisa, não tem segurança na hora de fazer. Então entre em contato com a gente que eu terei o máximo prazer em te atender. E os nossos preços de honorários são bem acessíveis para todo mundo, pois depende principalmente da quantidade de informações e documentos que você vai me enviar, tá? Portanto, não é uma tabela única, ela depende da quantidade de informações que você me envia, tá? Tem alguns impostos de renda que custam R$50, outros custam 5 mil. Tudo depende do tempo que vai me tomar no lançamento, se precisa também de uma consultoria tributária mais demorada, em função de vários negócios que a pessoa faz. Então depende muito, tá? Mas entre em contato que a gente resolve isso. Não preencha nem altere nenhuma célula colorida, as mesmas contêm fórmulas. Aliás, todas essas células estão protegidas com senha, ok? Aqui você tem um telefone, o meu contato por e-mail, ok? E aqui alguns lugares que você pode me encontrar, curtir minhas páginas, compartilhar, fique à vontade, tá? E tem o site, né, agora, exclusivo a respeito de imposto de renda, tá? Inclusive essa planilha, você vai poder encontrar ela aqui nesse, bem como outras informações, artigos, matérias, tá? Para te orientar que você faça o imposto de renda corretamente. Essa planilha foi criada no Excel 2013. Possivelmente, se salva em outro Excel, poderá perder algumas fórmulas e configurações. Recomendo que instale o Office 2013 para não ter problemas. Todas as células coloridas estão protegidas por senha para sua segurança. Não queremos que altere qualquer fórmula sem querer. A mesma não será transmitida a você. Seria interessante ter conhecimento básico do Excel para preencher a planilha, embora com o vídeo você não terá dificuldade alguma. Caso tenha, entre em contato por e-mail que eu vou te ajudar a resolver tudo o que você precisa aí. Bom, pessoal, agora que nós já vimos aqui a parte de orientações gerais, vamos aqui à parte de dados gerais. Eu vou apresentar para você cada uma das abas, para que você as conheça e fique mais familiarizado com as mesmas na hora de preencher. Muito simples. Com a posse de todos aqueles documentos, daquela relação que eu apresentei para vocês, a primeira coisa que você deve fazer é pegar o informe de rendimento das empresas que você trabalhou o ano passado, em 2015, mesmo que tenha sido apenas por um mês, e preencher os dados aqui nessa planilha. Você tem aqui o nome do contribuinte, o CPF, que é o seu, né, o titular. Aqui a relação das empresas que você trabalhou, empresa 1, o CNPJ, o salário bruto, o INSS, previdência privada se foi paga também,
o imposto de renda retido na fonte que você teve aí na sua declaração, e a importância do teu 13º salário e o imposto de renda sobre o 13º salário, ok? Você preenchendo aqui de todas as empresas, vai ter um total aqui embaixo que está protegido, tá? Todas essas células coloridas estão protegidas com senha, ok? Somente as células em branco é que você pode preencher. A mesma coisa aqui para sua esposa, né? Ou para o seu esposo, preencha aqui tudo certinho para você não ter problema nenhum, tá? Dessa forma, todas as demais abas já vão sendo preenchidas automaticamente, tá certo? Aqui, se você tem dependentes, você já mencionou o nome deles e o CPF. Você sabe que a partir deste ano, 2016 incluso, todos os seus dependentes com idade acima de 14 anos têm que ter o CPF. Se ainda não tem, já providencie junto aí o Poupa-Tempo, alguma coisa assim, ou na própria Receita Federal, o Correio, se eu não me engano, também faz, e já providencia o CPF do seu dependente com idade acima de 14 anos, ok? E aqui do seu alimentando, né, tudo que você tiver, aqui você coloca a quantidade de dependentes que você tem, tá? Para que já saia automático na declaração, ok? Que você, nessa aba aqui, você vem colocar todos os dados que você recebeu na empresa, onde exerce suas atividades profissionais. Não esqueça de nenhum dado ou informação. E se você é profissional liberal ou autônomo, não se esqueça de preencher a parte do livro caixa. É fundamental, que é aqui nessa parte, tá? Se você paga pensão alimentícia também, mesmo que seja judicial ou faça depósito, não esqueça de mencionar aqui, tá certo? Então aqui você pode clicar, volta para o menu. Aqui na parte de rendimentos isentos, você vai poder preencher aqui o tipo de rendimento, tá? Você olha, aqui você já observa que as células coloridas, por serem automáticas, já puxou os dados da outra planilha que você preencheu, tá? E vai ser assim até o final. Bom, aqui você tem os rendimentos, que você tem a origem, né, as empresas, o CNPJ e o rendimento bruto, tá? Inclusive, nesse caso aqui, você vai colocar até distribuição de lucro, de ME, poupança, rescisão contratual, poupança em outro banco, ganho de capital na venda de bens, tá? Para isso você tem que ter feito o GCAP no ano passado e ter pago o imposto correspondente, tá certo? O GCAP, gente, é ganho de capital que você tem na venda de bens móveis e imóveis. Todas as vendas de bens móveis e imóveis que você realiza durante o ano, você está obrigado a preencher esse formulário, a esse software, né, que se chama GCAP. Você o encontra no site da Receita Federal e você tem o prazo de 30 dias para fazer esse software, preenchê-lo, né, e recolher o imposto correspondente ao lucro que você teve na venda do bem, tá? Normalmente o imposto é de 15%. Para imóveis mais antigos, existe aí uma redução, um benefício, mas só vendo lá é que dá para você fazer bem isso daqui. Então o importante é que se você não fez, você vai ter que fazer agora e recolher o imposto sobre o lucro com atraso, a não ser que você tenha utilizado parcial ou totalmente o valor da venda desse imóvel para adquirir um outro no prazo máximo de 6 meses. Nesse caso, existe a isenção do imposto na venda desse imóvel, tá? Eu acredito que seja a única isenção que exista, pelo que eu sei. Mas é importante que você tenha feito isso, até para poder incluir o bem aqui, tá? E a mesma coisa no caso da sua esposa, todos os rendimentos, né, auferidos no decorrer do ano,
deverão ser mencionados aqui. Ora, onde é que você vai conseguir essas informações? O da poupança você vai obter através do informe de rendimento que o banco vai te enviar até o dia 29 de fevereiro desse ano, 2016, tá? Se você não recebeu por algum motivo, você pode pegar no banco ou através do site. A maioria dos bancos disponibilizam através dos sites, tá? A distribuição de lucro, quem vai te informar é o seu contador através também do documento chamado informe de rendimentos, tanto do seu prolabore como da distribuição de lucro, certo? A rescisão contratual, quem vai te fornecer é a empresa que fez essa rescisão através do informe de rendimentos também, e o ganho de capital através do GCAP, certo? Com base nesses documentos você vai colocar essas informações aqui. Por isso é muito importante que todos esses documentos que eu mencionei anteriormente, você já os tenha em mãos para poder preencher esses dados aqui sem ter que ficar dependendo de nenhum, tá? Aqui nós voltamos para o menu e vamos para os ganhos, rendimentos, com tributação exclusiva na fonte, tá? Você sabe que alguns rendimentos têm a tributação exclusiva na fonte, mas você é obrigado a informar o rendimento que você teve, tá? Até porque eles farão parte para avaliação do seu patrimônio, tá? Da variação do seu patrimônio. Então é importante que você também não esqueça de lançar nenhum deles. Então você tem aqui aplicações de renda fixa. Quem te manda essa informação também é o banco através do informe de rendimentos. Ganho da loteria, você recebeu, se você ganhou na loteria, você recebeu um documento lá que informou qual o valor recebido. Ganho da nota fiscal paulista, você também deve ter recebido aí o informe desse valor. E ganho com ações, você tem que ter o demonstrativo através daquela outra planilha que eu já te falei, né? Então você vai marcar lá ganho com as ações, o ganho que você teve, até porque quando você declara que teve algum lucro, você também tem o prazo de 30 dias do mês que você teve esse lucro para recolher o imposto devido, que também é de 15%, certo? Aqui também aplicações de renda fixa da sua esposa, que também quem tem que enviar isso também é o banco. Voltamos para o menu. Na parte de dívidas, você vai relacionar aqui as dívidas que você tinha em 2014, né? Você copia da sua declaração e coloca aqui o saldo que você tinha em 2015. Se eventualmente entrou mais alguma coisa aqui, então você menciona qual é o tipo de dívida, se for empréstimo, se for empresa ou pessoa física, o CNPJ ou CPF, e o saldo somente aqui na coluna de 2015, tá? Porque é uma dívida que você fez no ano passado. A mesma coisa aqui no caso da sua esposa, tá? Se você comprou um veículo aí em 72 meses ou 48 meses, você vai pegar e vai somar o valor que você está devendo e vai colocar o saldo aqui, ou tirar do valor que você declarou em 2014 o valor das prestações pagas durante o ano de 2015. Só vale as prestações pagas, ok? Se você ainda está devendo alguma coisa, não considere. E aqui o saldo, e aqui os saldos de cheque especial e cartão de crédito, né? Então você vai colocar tudo aqui, o saldo de 2014 e de 2015, ok? Na ficha de pagamentos efetuados, observe que aqui eu separei despesas pagas pelo contribuinte titular, depois alguns outros pagamentos também de escola, né, para os beneficiários dependentes, tá? Do primeiro e do segundo, ok? E aqui no caso aqui do titular mesmo, né, pagamento do titular, dependente, e aqui pagamento para empregada doméstica, tá? Então, todos os códigos de deduções permitidas estão aqui embaixo,
você pode já copiar aqui em cima, porque depois você querendo imprimir essa parte aqui para copiar para sua declaração, vai ficar mais fácil, ok? Observe o seguinte: todos os pagamentos que você fez durante o ano, eles precisam ser idôneos, ou seja, você só vai poder lançar aqui plano de saúde, médico, dentista, hospital, fisioterapeuta e os descontos permitidos, tá? Se realmente eles existiram. Porque essas pessoas para quem você pagou já informou a Receita Federal os pagamentos efetuados. Se você colocar alguma coisa a mais, você vai ter problemas, tá? Porque não vai bater com a informação que foi prestada pelo profissional. Então, com certeza a Receita Federal vai te mandar para a malha fina e vai te chamar lá para prestar esclarecimentos, tá certo? Então procura lançar apenas aquilo que você tem recibo. Se você pagou e não tem o recibo, dá um pulo lá na pessoa, pega o recibo, tá? E guarda com você, porque aí você tendo o recibo, se você for chamado e ele não declarou na declaração dele, o problema vai ser dele e não seu, tá? Você vai transferir o problema para ele, porque você pagou, você tem o direito de abater, a não ser que você tenha entrado em acordo com ele aí, que nem você e nem ele vão declarar, tá? Mas se você declarar aqui, você é obrigado a ter o recibo para não ter problema, tá certo? Bem como da empregada doméstica, né? Se você pagou a empregada doméstica, você tem que ter aí o total do valor pago, todos os recibos na sua mão, inclusive o carnê do INSS, para que você possa comprovar o pagamento da contribuição previdenciária que você pode abater da sua declaração, tá certo? Então é importante que você tenha toda essa documentação idônea guardada aí com você dentro da sua pasta, certo? Ficha de bens e direitos. Essa ficha é a mesma da Receita Federal praticamente, tá? Então você pode relacionar aí, pegar a sua declaração de 2014 e colocar aqui todas as descrições corretas, né, da maneira como eu fiz aqui, que normalmente se utiliza para fazer as declarações, são com essas descrições dessa forma aqui, algumas mais completas, outras mais simples, né? Mas normalmente se faz dessa forma. Aqui você vai apresentar toda a situação em 2014 e aqui os valores de 2015. Tem muita gente, por exemplo, que na parte de bens coloca um ano, um valor aqui, e no ano seguinte aumenta esse valor, tá? Por causa de inflação, porque diz que tem... Não, gente, não pode fazer isso, tá? Se você fez alguma benfeitoria no seu imóvel, tá? Então você pode lançar benfeitoria desde que você tenha todas as notas fiscais e recibos de pagamento que foram utilizadas nessa benfeitoria. Caso contrário, você no futuro, digamos que você venda esse imóvel e utilize também essas benfeitorias lá no GCAP para abater do valor de receita, ou seja, aumentar o valor do seu patrimônio para que você pague menos imposto de renda, né? Isso normalmente se faz, é comum, mas você precisa ter toda a documentação correspondente a isso. Porque se a Receita Federal te chamar para você justificar, você vai ter essa documentação em mãos, então não tem problema nenhum, tá? Às vezes a Receita Federal, além de pedir a documentação, ela pede também o teu extrato bancário comprovando o pagamento daquelas despesas, tá? Não só aqui no caso de benfeitorias, mas também no caso de médico, dentista, hospital, qualquer dedução que você faça, você está sujeito à Receita Federal te pedir, além do recibo, o comprovante do pagamento, seja através de DOC, de depósito bancário, ou cheque que você tenha dado. Às vezes você tem que comprovar tudo isso, então
é importante que você guarde toda a documentação pelo prazo mínimo de 5 anos, ok? Presta atenção em tudo isso, para você não ter problema. Então aqui você vai lançar tudo, bem como a sua esposa, né? Aqui é a declaração do cônjuge e aqui é do titular, tá? Até porque as informações suas, se ela fizer a declaração em separado, a sua declaração vai ser vinculada à declaração dela e a dela vai ser vinculada à declaração sua. Por quê? Por causa da variação patrimonial que pode existir nessas duas declarações. Observe que nesse caso aqui da declaração de bens, ele vendeu um imóvel, tá, e declarou no GCAP, que também fica anexo à declaração, porque tem a importação desse GCAP para a declaração do imposto de renda da pessoa física, tá? Você tem que importar essa declaração, e aqui teve a venda, e você vê que aqui em 2015 já não existe o valor, tá? Em contrapartida, ele fez uma poupança para aquisição de imóvel, conforme o GCAP, tá? Essa poupança está numa conta vinculada aqui no Banco do Brasil, no valor de 350, que é o valor de venda 250, mais os 100 mil que ele teve de lucro na venda, tá? Observe que tem até um código próprio para essa poupança vinculada para aquisição de imóvel, ok? Então não esqueça que essas vendas, elas devem ser registradas normalmente, tá? Se foi vendido ano passado, lógico, não tem o saldo esse ano, mas para fugir e não pagar o imposto também, ele reservou o valor dessa poupança para a compra de um novo imóvel. Se você não for comprar um imóvel com o valor da venda, então você não pode fazer isso daqui, tá? Você pode até guardar numa poupança, mas ela não vai ficar vinculada para a compra do imóvel. Neste caso, você tem que pagar o imposto correspondente sobre o lucro que você oferiu na venda do mesmo, conforme você declarou lá no GCAP, tá certo? Aqui na declaração da sua esposa, ela menciona que o imóvel foi vendido, e isso está na declaração do marido, tá? E o restante dos bens dela aqui estão normais, tá certo? Então, essa observação que eu tinha para fazer com referência à venda de bem. Aqui volta para o menu, então nós já vimos tudo isso daqui, agora nós vamos ver os rendimentos de 2015. Você pode observar aqui nessa aba que todas as informações prestadas nas abas anteriores, elas já estão devidamente registradas aqui, tudo automaticamente, tá? Isso daqui vai servir de base para que nós possamos elaborar as outras abas. Essa aba aqui especificamente serve apenas para você conferir, para ver se os rendimentos aqui estão de acordo com o informe de rendimentos que você recebeu das empresas que você trabalhou, tá? Ou do seu contador, no caso de você ter uma empresa de prolabore, tá? Então tudo aquilo que foi pago aqui das 3 empresas, aqui você tem o resumo, tanto da tua parte, como da parte da sua esposa, como na parte do seu dependente, ok? Às vezes não é vantagem você lançar o seu dependente se ele teve um rendimento, tá? Se o valor do rendimento bruto do seu dependente for igual ou superior a 2.275,08, não é vantagem para você lançar a pessoa como dependente. Nesse caso é melhor que ela faça uma declaração separada da sua, tá? Apenas no caso dele ganhar menos do que os 2.275,08, então é vantagem, porque esse valor de diferença você vai poder abater na sua declaração. É esse o motivo, tá? Se for igual ou maior, então não vale a pena você lançá-lo como seu dependente, tá certo? A não ser que tenha aí despesas com instrução. Nesse caso de você ter despesa com instrução dele, aí continua sendo vantagem, tá? Você vai poder abater um pouco mais com referência
a parte de educação apenas, ou médico, ou dentista, alguma coisa nesse sentido, tá? Caso contrário, eu não aconselho lançar. Bom, você tem aqui a parte de bens, a parte de rendimentos e a parte de opção da declaração. Com todos aqueles preenchimentos que você já fez, a única coisa que você precisa fazer aqui nessa ficha, se for o caso, é lançar o valor aqui recebido pelo seu dependente, tá? E o valor de rendimento e o valor do INSS. Todas as demais células já estão preenchidas automaticamente, você não precisa fazer nada, tá? E essa aba aqui se refere apenas para você poder ver o que é mais vantagem, a sua declaração, se é na completa, tá? Ou se é na simplificada. Então você pode ver por aqui que para o contribuinte titular, o melhor foi aqui, a melhor opção é na declaração completa, tá? Porque o total de gastos, né, de despesas que você pode abater é superior aos 20%, né, que você pode abater diretamente na simplificada, sem nem sequer justificar, ok? Então aqui, em razão do valor das despesas ser maior, então é mais vantagem na completa. No caso da sua esposa, já é o contrário. Como ela só vai ter 3.118 aqui de abatimento, correspondente ao INSS pago, compensa mais ela fazer na simplificada, porque o valor aqui de 20% corresponde a 6.236. Então, no caso dela, o melhor é a simplificada, tá certo? Então, você inserindo todos os dados nas abas anteriores, você vai ter aqui nessa aba o resultado da sua declaração, se completa ou simplificada, tá? Nós vamos para o menu novamente, e aqui o cálculo do imposto devido, tá? Essa tabela aqui, essa ficha, ela é igual à simulação da alíquota da Receita Federal, que você encontra no site da Receita Federal, é absolutamente igual, com a diferença de que essa daqui você vai poder alterar quantas vezes você quiser, sem medo de que a Receita possa olhar essas informações, tá certo? Então eu acredito que vai te dar uma tranquilidade a mais, somente pelo fato de todas as informações aqui nessa planilha vão ficar apenas com você, tá? Então, aqui nós já temos o cálculo do imposto devido, de acordo com as informações que você prestou nas demais abas, tá? Nesse caso aqui, o titular vai pagar R$ 2.195,80 de imposto e a esposa vai pagar R$ 168,70, certo? Esse imposto aqui você sabe que você pode parcelar em até 8 vezes, tá? Lembrando que a primeira parcela não tem correção nenhuma, mas as demais parcelas são corrigidas pela taxa Selic mais 1% de juros. Então nem sempre é vantagem fazer o parcelamento. Se você tiver o dinheiro à vista, é melhor você pagar em uma única parcela, cujo vencimento será sempre 30 de abril, ok? Então você já se prepara para poder fazer isso. Aqui na variação patrimonial, o que acontece? Tendo como base todos os valores lançados, o que nós podemos notar aqui é que na declaração do contribuinte, ele teve aqui de rendimentos tributáveis 82 mil, rendimentos isentos 144 e sujeitos a tributação exclusiva 15. Ele teve um total de 241 de rendimentos. Só que ele teve 69 mil de despesa, teve aqui uma variação de 240 mil na parte de bens e direitos e também de 160 mil aqui, ou alguma coisa assim, né, de diminuição de dívidas. Então, ele está declarando aqui negativo, ou seja,
ele pagou e aumentou o patrimônio, tá? Muito mais do que ele recebeu, ou seja, 242 mil, tá certo? Então isso aqui quer dizer o seguinte: observe-se que nesse caso a variação foi negativa, ou seja, você aumentou o seu patrimônio sem ter receita suficiente. Com certeza você cairá imediatamente na malha fina. Isso leva a crer para a Receita Federal que você omitiu receita para sonegação de impostos, fraudando o seu imposto de renda. O pensamento da Receita Federal será esse, e isso é crime, passível de processo criminal com pena de detenção de 3 a 5 anos, além do pagamento do imposto correspondente. O cálculo que a Receita Federal vai fazer será esse: imposto 242.690 vezes 27,5%, que vai dar 56 mil, ou seja, ela vai pegar esse valor da diferença, multiplicar por 27,5% direto, e esses 56 mil já está com aquela parcela a deduzir, tá? A multa, ela vai pegar os 56 mil e vai multiplicar por 150%. A maioria das vezes ela faz assim, embora ela possa variar de 75% a 75% de acordo com a própria Receita Federal. Normalmente eles aplicam 150%. Então o valor aqui vai dar 84 mil de multa, tá? Mais a correção monetária pela Selic, mais juros mensais. Ou seja, o valor total aqui vai ser algo em torno de 150 mil para pagamento à vista. Para que isso não ocorra, sugiro sinceramente que lance tudo que deve lançar, mesmo com pagamento de alto imposto, né? Creio que a sua tranquilidade e liberdade valem mais do que isso. Concorda? Você vê, olha, por uma não declaração de 242 mil, você vai acabar pagando 150 mil de imposto. Vale a pena? Pensa direitinho nisso para você não fazer besteira, nem deixar de lançar corretamente, tá? É o principal motivo de que a Receita Federal acaba pegando aí a maioria das pessoas na malha fina, tá? Além, lógico, de muitos pagamentos que a pessoa declara e que não bate com as declarações dos médicos, dentistas, hospitais, escolas, né? Então presta muita atenção nisso. Agora, aqui no caso da esposa, já deu tudo certinho, tá? Aqui já deu positivo. Observe que nesse caso a esposa viveu com 25,21% da renda dela, tá? Embora baixo, o ideal é que sobre sempre 30% da renda bruta para se viver, considerando tudo, inclusive viagens, tá? Está justificado, pois boa parte do sustento da casa e outras é sempre feita pelo esposo, tá? O titular, né? Se nesse caso tivesse sobrado na variação patrimonial da esposa, tá? Com rendimentos legais, idôneos e devidamente comprovados com impostos, uma importância que chegasse a 300 mil, então o esposo não teria problema com sua variação negativa, pois se justificaria com essa sobra da esposa, que vai, neste caso, declarar em separado. Todas as informações da cônjuge na declaração de ambos devem ser vinculadas na própria ficha da declaração, não esqueça isso. Se existisse esses 300 mil na declaração da esposa, teoricamente, sobraria 57 mil mais 32 mil, que daria 89 mil por ano ou 7.454 por mês, para a família viver. Meio apertado, né? Considerando tudo, tá? Pagamento de escola, de médico, do hospital e tudo mais, ok? Então, tudo isso precisa ser observado quando você fizer a sua declaração antes de entregar. Por isso é importante o preenchimento dessa planilha, para que você possa, antes de fazer qualquer coisa, ter uma ideia do que você está declarando, tá? Ela é automática, e se você enxergar que quando você preencher a sua aqui em vermelho, ou 30%
menos do que 30% do que você teve de rendimento, então começa a se preocupar, porque provavelmente você vai cair na malha fina e a Receita Federal vai te chamar. Ok? É uma observação para que você não caia nesse problema. Tá? Esse é um dos principais objetivos dessa planilha. Tá? Verificar a variação patrimonial para que você não corra nenhum tipo de risco quando da entrega efetiva da sua declaração. Aqui você pode fazer todos os testes que desejar, pode fazer uma consultoria tributária, pode pedir para mim fazer, tem um monte de alternativas antes de você entregar, para você não ter problemas no decorrer do ano, tá certo? Então vamos lá para o menu. Aqui nós temos o cálculo de 2016, você já pode aqui durante os meses, né, desse ano, já fazer o cálculo aqui do teu imposto de renda, para ver se está sendo descontado certinho, para você no ano que vem já ter como declarar o seu imposto e já ir anotando aqui mês a mês a parte do seu imposto de renda para o ano que vem, certo? Aqui quando você tem mais de uma fonte de renda, então você já vai colocar aqui, olha, digamos que você tem aqui um salário bruto na primeira fonte pagadora de R$5.000. Então vamos colocar aqui R$5.000. A gente vai pegar aqui, vai descer até a última coluna. O INSS vamos colocar 500 aqui, 10%. Você vê aqui que o imposto de renda no mês já vai sendo automaticamente feito, tá? Agora aqui já começa a complicar a coisa. Se você tem uma segunda fonte pagadora, mesmo que seja um profissional liberal que você vai fazer, vai lançar aqui todos os pagamentos através do Carnê-Leão, inclusive, né? Digamos que nessa segunda fonte pagadora aqui você tenha 3.000 de rendimento. Observe que enquanto você tem apenas uma fonte pagadora, você está pagando 291,05 de imposto de renda retido na fonte. Se você coloca aqui de uma segunda empresa R$3.000, você já tem que começar a guardar, olha, R$744, porque essa daqui vai ser a diferença para 2017. Esse que é o grande problema, porque uma fonte pagadora, você fica naquela tabela normal do imposto de renda. Se você tem duas fontes pagadoras, a primeira empresa só vai considerar o rendimento dela, até porque é por lei isso, né? E ela só vai poder descontar esse valor de você. Ela não vai poder descontar os 5.000 mais os 3.000, que é pertinente à segunda fonte pagadora. Então isso daqui começa a complicar, tá? Vê bem aqui como é que acontece. Olha, vou lançar aqui a mesma coisa, né, 10%. Ok. Digamos que essa renda tua, você paga aqui, você tem um livro caixa aqui de R$600 por mês, tá? Então, observe que enquanto eu estava lançando o 3.000, tá? Você ficaria com o imposto de renda retido na fonte de R$ 31,26. Mas se eu lanço R$600, você não tem esse imposto na fonte da segunda parcela aqui, da segunda empresa, tá? É que está protegido. Então, aí você já diminuiu o valor lá, tá? Que você já lançou aqui também os 600 por mês. Mas se você tem uma outra empresa e nessa daqui você ganha 2.500 e tem um INSS de 250, tá? Vou colocar aqui R$100 para dar alguma coisa. Apesar que, ó, 8,76 você nem paga imposto de renda porque o valor mínimo é 10, tá? Mas só para você ter uma ideia de como a coisa ficou feia com 3 empresas, com recebimento em 3 empresas distintas.
aqui você está pagando de imposto 291 por mês, quando você deveria pagar 1.200. Na verdade, 1.500, né? Que é 1.201, mais os 291 aqui, ó. Tá? Ok? Quase R$ 1.500 por mês, mas você está pagando só 291. O que vai acontecer? Na declaração do ano que vem, a hora que você fizer a declaração, você vai ter um imposto a pagar aqui de 15.620 a mais de diferença, tá? É essa diferença que você vai ter que pagar o ano que vem. Então, a ideia desta planilha, dessa aba, é para que você, montando isso daqui mês a mês, você tenha condições de saber aqui qual é o valor que você deve economizar ou fazendo a poupança, tá? Ou recolhendo através do Carnê-Leão, tá? Que você pode também recolher pelo menos uma parte disso através do Carnê-Leão. Mas se você trabalha, se você é profissional liberal, né? Mas se você trabalha em empresas, tá? Então você é obrigado a guardar isso daqui na poupança para que no ano que vem você tenha esses 15 mil aqui para poder pagar de imposto de renda, tá? Aí o que acontece? Eu tenho uma enfermeira que tem esse problema. Ela ganha algo em torno de 20 e poucos mil, 25 mil numa empresa, 28 mil numa outra e 27 mil numa outra. Nas três ela é isenta de imposto de renda. Só que quando soma as três, quando ela vai fazer a declaração, o ano passado deu quase 5 mil de imposto. Ela falou, eu sou sozinha, com 3 filhos, eu não tenho como pagar isso, eu não vou declarar. Então o que acontece? Ela fica sujeita à Receita Federal bloquear inclusive contas corrente dela para pagamento desse imposto, tá? Isso é um problema sério, além do que ela vai ser chamada na Receita Federal, ela pode sofrer processo crime, né, por sonegação, por fraude. É uma série de consequências que podem ocorrer que a gente nem imagina, tá? Então eu procuro alertar os contribuintes nesse sentido. Esse é o objetivo dessa aba, tá? Para que você não tenha problemas no futuro, tente fazer tudo isso daqui da melhor maneira possível, tá? A hora que você for fazer a sua declaração aí, você vai ver que os valores que você vai ter que recolher são bem altos, tá? Então, procura fazer isso daqui mês a mês para que você não tenha problema, tá certo? Aqui nós temos o balanço financeiro. Estamos quase acabando, pessoal. Aqui esse balanço financeiro patrimonial simplificado, né? Para você saber a tua posição, se está boa ou não, tá? Aqui você vai saber pelo resultado que você tem aqui. Olha, cada célula dessa tem aqui o comentário do que você deve fazer para lançar aqui, tá? Aqui a gente explica direitinho como é que você faz. E com esse balanço você sabe se você está com uma riqueza líquida positiva ou não, tá? Se positivo, ok, você está bem. Se estiver negativo, precisará criar alternativas e planejar melhor o seu caixa. Não faça empréstimos, de preferência. Comece por vender algo para saldar todos os seus compromissos. É a melhor alternativa, tá? Ou procure outro emprego, uma segunda opção, alguma coisa para você melhorar a sua situação, ok? Aqui na parte de aposentadoria, é uma planilha muito simples para você poder calcular qual é a contagem para fins de aposentadoria, de tudo que você já trabalhou até hoje. Aqui eu fiz um exemplo meu, mais ou menos, né? Aqui já apareceu que eu poderia ter me aposentado aqui em 2005, né? Com 50 anos, ok? Eu estou com 60, eu já trabalhei 5.365 dias a mais aí, tá? E aqui a parte de comparativos de CLT para pessoa jurídica. Muita gente pergunta o que é mais vantagem se é trabalhar por CLT ou pessoa jurídica, né?
Até porque as empresas pensam que com isso elas reduzem custos. Então aqui eu fiz um exemplo básico, né? Um comparativo do salário de 2.300 por mês, você registrado com CLT, e aqui o mensal de 4.000 por mês. Observe o seguinte, o teu resultado aqui na CLT, embora eu não tenha considerado o fundo de garantia, nem 40% de multa, né? Deu, com todos esses benefícios aqui, tá? 35 mil de renda por ano, ok? Lógico, se você não tiver algum benefício aqui, esse valor vai cair bem, tá certo? Mas aqui na pessoa jurídica, eu coloquei aqui anual pelo lucro presumido, tá? Você teria 28 mil de renda, consequentemente menor do que pela CLT. Mas se você tem a tua atividade como MEI, que te permite uma renda aí de até 6 mil reais por mês, então acaba compensando, porque o MEI não é, lógico, como o lucro presumido, que tem uma série de impostos, né? Ele vai pagar aqui só 50 reais ou 45, dependendo da tabela dele, tá? Varia de 45, 50, 55. Então, no caso aqui, eu coloquei 50 por mês só para você ter uma ideia. Então, aqui o rendimento seria maior do que pela CLT. Então, o que você precisa ver é se realmente você está como MEI, tá? Ou como lucro presumido, para que essa vantagem aqui acabe acontecendo, tá? Aqui o valor por dia, né, o valor por hora, aliás, que você está ganhando, tá certo? Bom, a planilha é essa, gente. Eu espero que ela esteja bem completa. Eu acredito ter colocado aqui tudo que o pessoal me pediu o ano passado para facilitar justamente a elaboração da declaração do imposto de renda antes do envio para a Receita Federal, com dicas, orientações que eu coloquei aqui. Fica à sua disposição no meu e-mail, caso você tenha mais alguma dúvida. Entre em contato comigo, é wilson.giglio@mentordenegocios.com.br, ok? Eu fico à disposição de todos, grato por esse tempo que você dispensou assistindo esse vídeo aqui, e eu fico à sua disposição. Grande e fraternal abraço a todos e até mais.